8h14 desta terça-feira, dia 17 de junho de 2025, estamos no ar com o nosso Café com Leite, com a parceria sempre nesse espaço da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902, também com a gente o patrocínio, além da Sicredi, da Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos a parceria também aqui no nosso Café com Leite, todos os dias, da Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Ainda com a gente também temos o Superlogrador, que está aberto, vai até meio-dia e 30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E ainda Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Hoje, recebendo aqui no estúdio da Inova, seja bem-vindo você. Estamos em vídeo a partir de agora, como temos entrevistas, estamos também pelo Facebook e além de inova.tv.br, tá certo, pessoal? Claro, frequência 87.5 também, são os canais em que a gente está aí todos os dias, tá certo? Recebendo Eloir Clavé, para a gente tomar um café e bater um papo aí sobre as guerras no Oriente Médio. Eloir Clavé, que além de ser especialista em traumatologia bucomaxilofacial, e parabenizá-lo, cada vez mais aí tá também sendo credenciado aí por hospitais da região, para atender como buco, profissional aqui de Nova Petrópolis. A gente sempre brinca, né, Luir? É o único buco de Nova Petrópolis, agora está tomando conta da região também, atendendo aí, né, a região. E também parabenizar a ti, Luir Clavé, porque hoje é uma data, não sei se chegaste a tomar ciência disso ainda, hoje é uma data especial que a gente transmite aí para as demais pessoas que foram servidores públicos, o parabéns, uma vez que hoje é dia do funcionário público aposentado. Opa! E tu foste, né, funcionário público concursado primeiramente na Rádio São Pedrense, é isso? É isso aí. Por uns isso aí. 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso, uns 15 anos. E depois mais uns 15, 20 anos aí ali na linha nova, né? Uns 20 e poucos. Então, funcionário público aposentado aí, parabéns. Aliás, né, Luir, a importância aí do funcionalismo público, ele que toca a máquina pública, né? Muitas vezes os méritos são colhidos pelos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, mas sem uma equipe boa de funcionário público, a máquina não flui, não é mesmo? Perfeito, exatamente isso. São aquelas pessoas que às vezes estão nos bastidores, né? Mas que estão girando ali, fazendo a administração caminhar. Exatamente. Eloir Clavé, e agora também cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista. Vamos falar um pouquinho sobre isso rapidamente, não? Lá em Porto Alegre, tu está atendendo, né? Pelas clínicas? Rapidamente, bom, já falamos muito sobre isso, né? Que é uma área assim que trata de traumas da face. Na cabeça e pescoço tem dois profissionais que tratam de algumas coisas específicas. É o cabeça e pescoço, especialista em cabeça e pescoço, e o cirurgião bucomaxilofacial, que também faz mais a parte da face e também doenças, patologias da face, da boca. Toda essa área é abrangida pelo cirurgião traumatologista bucomaxilofacial. É uma área interessante, porque, principalmente a minha habilitação, que é trauma e patologias, então se pega muito questões relacionadas a acidentes, né? Acidentes de moto, carro, enfim, acidente doméstico, acidentes de trabalho, aparece bastante, até mesmo acidentes assim de brigas, enfim, tem de tudo aí, de tudo. Aparece toda aquela questão relacionada a traumas e doenças da face, é o traumatologista facial que trata. E é uma especialidade, eu sempre digo que é importante frisar, uma especialidade da odontologia. Somente para ser bucomaxilofacial e traumatologista nesta área,
precisa primeiramente fazer um curso de odontologia, depois então pós-graduação nessa área aí, e pode atuar dessa forma. E desta maneira, então, são atendimentos específicos de hospital, né? Que evidentemente são cirurgias, então todo aquele processo complexo de bloco cirúrgico, hospital, aquela questão toda. Nova Petrópolis não está habilitado, né, para esse tipo de cirurgia? Algum procedimento é possível ser feito no hospital? O que precisa no hospital, evidentemente, é um bloco cirúrgico, parece que o nosso aqui tem, e além disso, também alguns equipamentos voltados para esta área, né, como toda a especialidade cirúrgica, cardiologia, enfim, pneumologia, qualquer tipo de ato cirúrgico, cada especialidade tem muitas vezes instrumentais específicos, porque evidentemente vai tratar de uma área muito específica do corpo. Então, pelo que me parece, aqui precisaria alguns instrumentais, alguns equipamentos próprios para a execução desse tipo de tratamento. Mas às vezes depende muito das questões próprias e internas do hospital, né? Perfeito. Não sei se é possível, mas já vou citar aí também. Já estou em Gramado também, né? No Hospital de Gramado. Mas é possível instalar, digamos assim... Não sei se é possível, se eu posso dizer aqui, mas já contei. Tu atende em Gramado, já está credenciado em Gramado, já está credenciado em Caxias também pelo Círculo, né? Enfim, se não era para contar, já estou contando. São questões assim que a gente sempre fica... porque às vezes são projetos, né? Mas esta é a questão toda. Mas é bom sempre estar em movimento. É bom estar em movimento. É um profissional aqui da cidade, pessoal, que buscou especialização. A gente disse antes, muitas vezes aí o profissional... e eu acho que isso é uma coisa importante também, né, Luíra? Claro que a área de conhecimento que tu avançaste, né? Que tu foi pesquisar depois do rádio, junto com o rádio, foi para a odontologia. É verdade. Junto com a odontologia, foi para essa especialidade da área da odontologia, né, que é a traumatologia bucomaxilofacial. E aposentado, tu compartilha o teu conhecimento na prática. E isso é uma coisa que eu acho que é do ser humano que é importante também. É a evolução, né? Porque toda a bagagem que tu tem como... Tu estás aqui agora também muito pelo caso da comunicação que tu exerceste lá no passado. Exato. Esse conhecimento, essa pesquisa que tu fazes aqui, e eu não estou puxando saco, não, isso é real nas pessoas, eu acho que isso também é importante. Um ser humano que tem muito conhecimento, que compartilha, que vivenciou e tem, que é uma enciclopédia para si próprio, né? Ele não colabora com o desenvolvimento da humanidade. Na verdade, é só à medida que a gente vai avançando e vai compartilhando o conhecimento que a comunidade, que a sociedade vai evoluindo. Né? E tu segue ainda, mesmo aposentado no setor público, né? Continua no setor privado e até público também, dependendo da circunstância. Gramado atende pelo SUS também, né? Levando o teu conhecimento, foi uma busca pessoal, profissional, né? Que tu fizeste, né? Para ir para uma área e contribuindo aí com todo o conhecimento. Certamente a odontologia, como é a especialidade até o buco da odontologia, e até a comunicação também te ajuda a avançar. Eu sempre digo, eu vejo o Luiz Clavé dando aula, inclusive, né? Aliás, tu já foi professor, né? Já fui professor, né, de física, né, como eu já falei para ti, né, de física, licenciatura plena, a física matéria, né, não educação física, física mesmo. E cheguei a dar aula também sobre isso e era muito bom, muito bom. Eu gostava, inclusive. Fala em aula. Só eu lamento que, rapidamente aqui, já aproveitar o gancho, lamento que a educação neste país há muito tempo não é valorizada e principalmente os profissionais da educação. Eu não sei por que todo o desenvolvimento de um país deve começar pela educação, pela pesquisa, pela ciência, mas parece que aqui é um pouco diferente. Então, eu sempre alerto isso, eu sempre digo isso, que tem pilares importantes numa sociedade, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, mas, infelizmente, algumas coisas não funcionam como deveria, e um exemplo disso é a educação. Eu acho que os professores brasileiros
e, portanto, do Rio Grande do Sul são mal remunerados, não são respeitados com a dignidade que deveria, e isso tudo leva, muitas vezes, a uma desmotivação da classe. Às vezes ficam inventando coisas que não têm nada a ver com a educação. E evidentemente, isso acaba gerando uma série de desmotivação, esta que é a palavra. Mas, quem sabe algum dia. Quem sabe algum dia. Eloy Clavé, já que a gente falou sobre aula, falou sobre educação, falou sobre odontologia, falou sobre o bucomaxilofacial, essa especialidade aí, e o servidor público, vamos explorar um pouquinho o teu conhecimento também no campo aí, que é da pesquisa, vamos assim dizer. Isso, E eu precisava de alguém para falar um pouquinho sobre essas guerras que a gente está tendo aí, né? Temos aí Ucrânia e Rússia, e lá no Oriente Médio, na Europa, leste da Europa, basicamente, aí a Ucrânia, né? A área da guerra. E no Oriente Médio temos aí, agora eclodiu na última sexta-feira, mais uma que é a guerra de Irã e Israel, né? E vamos entender, compreender um pouquinho nesse aspecto aí. Eu tenho que pegar aqui o nome de um autor de um livro húngaro. Húngaro? Já leu o livro húngaro? Não, ainda não. O escritor é o Theodor Herzl. O que significa essa criatura? Em 1896, ele escreveu esse livro. E é um livro sobre sionismo. O que vem a ser o sionismo? Sionismo, a partir deste livro, isso aí até uma maneira, assim, vou tentar de forma muito resumida, para entendermos o que ocorre no Oriente Médio. Porque, por exemplo, assim, a paz no Oriente Médio entre Israel e árabes é a grande questão que vale $1 milhão. Ela é algo assim histórico e sinceramente, eu não vejo muita perspectiva a curto e médio prazo. Mas a partir desse livro foi criado, na Europa, o movimento sionista. Sionista vem de Sião, que está relacionado assim à religião hebraica. Qual era a finalidade deste movimento na Europa? Os judeus sempre foram perseguidos, na Europa principalmente, até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Ali na Segunda Guerra Mundial, com o cidadão Adolf Hitler, essa perseguição foi mais intensa, mais acelerada e mais violenta. Mas antes já existia uma certa xenofobia dos europeus com hebreus, e até outros países ali, inclusive. Então, foi criado esse movimento, que a finalidade do movimento era tentar recursos financeiros para relocar os israelenses na sua chamada Terra Prometida, segundo a Bíblia, né? Que é ali onde se localiza hoje o Estado de Israel. Então, a partir daquele movimento, o que aconteceu? Houve uma série de financiamentos econômicos, e então empresas e pessoas ligadas a esse movimento, que tinham uma certa relação com os hebreus, começaram a comprar terras ali naquela região. Esse foi o início, inclusive, do povoamento de Israel, da população israelense ali naquela região, a partir desse movimento. Começaram a comprar terras. Porque tem toda aquela história lá que, por exemplo, em função das invasões romanas, houve uma dispersão muito grande do povo israelense daquela região. Eles acabaram se dispersando pelo planeta. E daí, através desse movimento surgido no século retrasado, 1896 mais precisamente, houve a possibilidade de relocar essas pessoas na região. Só que ali, esta que é a grande questão, já era uma região habitada por quem? Por árabes, principalmente palestinos. Imagina, a região já era habitada. E os israelenses foram relocados ali em função até desta questão religiosa, enfim, que se considerava que ali era a terra sagrada dos judeus e assim por diante. Bom, a partir daí, já começaram os conflitos, na verdade. Tanto é que
Em 1948, a ONU e o Reino Unido criaram o Estado de Israel, e isso aí foi acelerado em função de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Aquela perseguição toda que a gente conhece, o Holocausto, enfim, toda aquela situação assim de perseguição de judeus na Segunda Guerra Mundial. Então aquilo ali acelerou um processo de criar um Estado judeu ali naquela região bíblica. Bom, em 1948 aconteceu isso. Só que, evidentemente, o povo árabe nunca aceitou, e até hoje nunca aceita, o fato de ser criado ali um Estado judeu. Em 48 foram criados dois Estados, o Estado judeu e o Estado palestino. Existiu também o Estado palestino naquela ocasião. E o critério da ONU e do Reino Unido na ocasião era justamente regiões que possuíssem água. Por isso que, se nós olharmos um mapa daquela época, existiam vários espaços diferentes, tanto para judeus como palestinos, porque eles seguiam principalmente as regiões com água, que é o grande problema naquela região ali, como se sabe. Só que, em função desta situação dos árabes nunca aceitarem essa criação desse Estado judeu na região, porque, na opinião de quem criou o Estado judeu, levava-se em conta fatos religiosos, fatos históricos e também toda a situação de perseguição dos hebreus na Europa e tudo que aconteceu. Mas para os árabes, e na opinião deles, aquilo ali foi quase que uma invasão. Foi algo assim meio que imposto, né, pela ONU. Enfim, então são situações assim que não vamos entrar nesse mérito. Mas esta é a grande situação. Por isso que os árabes nunca aceitaram esta criação do Estado judeu. Tanto é que em 48, quando foi criado oficialmente o Estado de Israel, já houve a Primeira Guerra. E essa Primeira Guerra reuniu de um lado Israel, apoiado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, e de um outro lado, Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Eles se uniram para tentar, assim, de maneira forçosa, expulsar os israelenses da região. O que aconteceu? Até nesta época, os árabes tiveram o apoio também da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que sempre apoiou, principalmente a Síria e o Egito naquela ocasião. Só que os árabes perderam a guerra. Os árabes perdendo a guerra, isto aí nunca foi muito bem aceito, e eles continuaram sempre com esta questão de voltar algum dia a tentar expulsar os judeus da região. Teve uma outra guerra em 56, mas esta não foi por esses motivos, na verdade. Em 56, o Egito... na verdade, de certa forma, o Egito quis punir Israel fechando o canal de Suez. Que daí por ali passavam uma série de mercadorias para a Europa e também mercadorias de Israel. Então o Egito fechou o canal de Suez como uma represália a Israel, até já em função da derrota de 48. Apoiado pela França e pela Inglaterra, Israel entrou em guerra com o Egito e venceu, de novo. Foi uma guerra curta. Bom, esses movimentos continuaram. Tanto é que, através de serviços secretos europeus e israelenses, descobriu-se que em 67 a Síria e o Egito estavam também planejando um novo ataque a Israel. O que aconteceu? Israel preventivamente se antecipou à situação e atacou o Egito e a Síria, quase que de forma assim surpreendente. Tanto é que nessa guerra de 67, chamada Guerra dos 6 Dias, porque ela durou só esse tempo, uma semana de guerra, e mesma coisa, Estados Unidos Israel apoiado por países europeus e Estados Unidos, não só venceu, como ele também ocupou umas áreas maiores ainda da região. Colina de Golã, que fica ao norte, entre o nordeste de Israel e a Síria, que é uma região da Síria rica em água. Também o sul, que foi a península do Sinai, que pertencia ao Egito, ocupou também a faixa de Gaza e ocupou também boa parte da Cisjordânia, que hoje fica
um território da Palestina. Ou seja, todos os territórios, esses territórios todos foram conquistados por Israel em 67, que evidentemente venceu a guerra. Bom, aí, meu amigo, a próxima guerra de 73, a principal causa foi essa de 67, porque além de serem derrotados, os árabes perderam território para Israel. O que aconteceu em 73, que é a chamada Guerra do Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do perdão, um feriado religioso de Israel. Os árabes, desta vez foi Líbano, Síria, Iraque, Jordânia e Egito, se uniram e eles atacaram Israel. Também, pelos mesmos motivos. Né? Primeiro, aquela questão histórica de não aceitar um Estado judeu na região, e também pelas derrotas que sofreram, principalmente de 67, que perderam territórios. Com o auxílio dos Estados Unidos sempre esteve do lado de Israel, e eu até posso falar daqui a pouco por que esse motivo. Né? Por que os Estados Unidos sempre apoia Israel e nunca apoiou os outros, digamos assim. Bom, nessa guerra de 73, no início, como foi o contrário, Israel foi pego quase que de surpresa, no início até houve... o Egito conseguiu avançar bastante sobre a Península do Sinai. Essa península é uma região desértica que fica entre o Egito e Israel. A Síria pelo norte e assim por diante. Mas, mesma coisa. Com o apoio dos Estados Unidos e Israel, ao longo deste tempo, isso é importante frisar, ele desenvolveu muito o militarismo na sua região. Até por essas questões, sempre viu a necessidade de defesa. Então, por isso que hoje, por exemplo, Israel na região é uma potência militar. A Força Aérea de Israel é considerada uma das melhores e mais bem equipadas do planeta. Então, e principalmente Israel desenvolveu muito a questão de mecanismos militares de defesa, como ele tem hoje, né, os domos de ferro, que ao todo são 3 tipos, que também é algo assim que sempre considerado importante dentro da sua ideia de militarismo para se defender, né, dos inimigos da região ali. 73, mesma coisa. Israel acabou já com seu poder militar mais desenvolvido, com o auxílio do Ocidente, venceu todos os países árabes ali, ou seja, Israel sempre venceu todas as guerras até hoje. E podemos citar aí que teve ainda ao longo dos últimos anos 3 ou 4 guerras contra o Hamas, por exemplo. E também todas foram vencidas por Israel. Essa do Hamas, o Hamas invadiu o território de Israel. Também pelos mesmos motivos. Os movimentos que tem hoje ali do Hezbollah, Hamas, Houthis, Irã, são movimentos que seguem sempre essa mesma linha. Ou seja, esses movimentos financiados pelo Irã, né? Sim, esses aí sim. E todos eles com a mesma intenção, de remover da região o Estado judeu. Esses grupos terroristas, que eu costumo dizer, Hezbollah, Hamas, Houthis, são braços militares do Irã. Né? Tem no Irã, por exemplo, quem governa o Irã, na verdade, hoje em dia, é o chamado assim, o grupo revolucionário, a Guarda Revolucionária do Irã, que é um grupo formado, segue essas mesmas linhas desses outros grupos, cuja intenção é justamente aniquilar o Estado judeu da região. O que acontece, então, aí, desta maneira, assim, já se tem uma ideia, o porquê esses conflitos durarem tanto tempo e até hoje persistirem, porque os motivos foram sempre esses aí que eu citei anteriormente. É evidente que os Estados Unidos sempre apoiaram, e o Ocidente, a Europa também, sempre apoiaram o Israel. Primeiro, lá na Guerra Fria, né, que o mundo era dividido entre Estados Unidos e União Soviética, Israel sempre foi um país democrático, então um país sempre alinhado com o Ocidente. Então já tem esse fato histórico, sempre houve, digamos assim, o principal Estado dos países liberais democráticos do Ocidente foi ali na região sempre Israel. Então isso aí tem esse fator político histórico de alianças da Europa e Estados Unidos com Israel. Aliás, Israel pode-se dizer hoje, o único país ali entre os árabes que é uma liberal democracia.
liberdade de expressão, liberdade de imprensa, voto direto, livre mercado, tudo isso aí. É a única democracia da região. Todas as outras são ditaduras. O Egito, por exemplo, é uma ditadura militar. O Irã é uma ditadura religiosa. Chama de teocracia, que é um governo teo, né? Teo é Deus, religião. A Síria é uma ditadura, a Arábia é uma ditadura, o Líbano é um país instável, que quase que nem conta, porque coitado do Líbano, o Hezbollah manda mais ali no Líbano que o próprio governo do Líbano. Tanto é que nas guerras entre Hezbollah e Israel, o Líbano nem se mete, porque ele, digamos assim, é o primo pobre da região. Quando Israel intervém no Líbano, dá para ver que o governo, não vou dizer que comemora, porque tem igual as diferenças religiosas, culturais e tudo mais, mas não deixa de ser uma ajuda para conter a criminalidade, vamos assim dizer, interna. Do Hezbollah, porque o governo do Líbano não consegue conter o Hezbollah. Sozinho, não tem condições disso, principalmente porque o Hezbollah sempre foi auxiliado pelo Irã. E a Síria também, que tinha um peso significativo contra Israel, agora depois que caiu o Anwar Sadat, da Síria, daí realmente a Síria hoje está com os problemas internos dela lá, tentando reorganizar um governo, então um país que já está meio calmo. Por exemplo, o Egito, depois da guerra de 73, no acordo de Camp David, nos Estados Unidos, o Egito, nesse acordo de paz, ele aceitou a existência de Israel na região. Então foi uma das condições. Então o Egito hoje é um país que tem um acordo de paz com Israel. A Jordânia também tem. Agora, o Irã não. E o Irã, então, a guerra do Irã, que é atual agora, segue todos esses mesmos princípios. Que a ideia é refutar o Estado de Israel ali daquela região. O que ocorre é que o Irã, ele é um grande produtor de gás natural. Ele é o terceiro produtor de gás natural do planeta. E ele está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Então ele é um país rico em gás natural e rico em petróleo. O que o Irã tem feito nos últimos anos? Em função desta arrecadação financeira de gás e petróleo, ele tem investido muito, principalmente na produção de mísseis. Porque podemos deduzir até que não há dúvida que a grande intenção do Irã era seguir os mesmos princípios dos outros países, ou seja, de tentar de alguma forma remover ali da região o Estado de Israel. Então ele já vem se preparando há mais tempo, principalmente na produção de mísseis. Por quê? Porque há uma distância entre o Irã e Israel. Então ali fica muito inviável uma guerra por terra, né? Então a única situação é uma guerra aérea, e daí o Irã não vai fazer isso com Israel, porque o Israel tem uma força aérea muito mais preparada do que a força aérea do Irã. Para se ter uma ideia, o Irã tem hoje F-4, que é um avião assim quase que em desuso dentro das tecnologias atuais de guerra aérea, e F-13. O Israel tem já o F-16 e o F-35. O F-35 é o avião de guerra mais moderno que existe no planeta, que aliás é o que ele está usando hoje para esses combates ali muito específicos, né, dentro do território de Israel, do Irã. Por quê? Porque o F-35, os radares têm uma dificuldade muito grande de identificarem eles. Eles têm uma tecnologia tão avançada que eles conseguem fugir dos radares. Então, por isso que Israel, como já se disse até na imprensa, até agora há pouco tempo, já está hoje praticamente dominando o espaço aéreo do Irã. Porque o Irã não tem condições de combater, principalmente, esses aviões F-35 de Israel, que é uma tecnologia muito avançada, como eu disse. Então o Irã... E compartilhado com os Estados Unidos, né? Exatamente. E esses 35 são fornecidos pelos Estados Unidos. Eles são comprados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos só não fornece a todas as tecnologias
me parece que é do F-22, que é o furtivo, que é aquele que não... até inclusive não está em fabricação porque é muito caro. Né? Aquele que seria totalmente... Deve ser o F-22. Chamado, acho que o avião invisível. É, o avião invisível. Que ele seria uma tecnologia muito superior ainda ao 35. E também os Estados Unidos não fornecem, pelo menos por enquanto não quis fornecer, as bombas que eles têm, que teriam capacidade de penetrar bastante no solo para destruir as bases nucleares do Irã. Porque as bases nucleares do Irã, como já se sabe, elas estão no subsolo, de 500 a 1.000 metros para baixo, ou dentro de montanhas. As bombas de Israel conseguem fazer alguns estragos, mas elas não têm condições de penetrar toda esta distância no subsolo para destruir realmente as bases nucleares. Porque a causa, desta vez, do ataque de Israel a Irã foi justamente isso. O Israel teme, como já se observou, que o Irã pudesse construir bombas atômicas. Inclusive tem até relatórios da própria da ONU a esse respeito, de que o Irã estaria até bem próximo de ter condições de construir hoje, pelo o urânio enriquecido que eles já conseguiram, de construir até em torno de 9 bombas atômicas. E devemos lembrar que as bombas nucleares hoje, elas são muito diferentes daquelas que caíram em Hiroshima e Nagasaki. Aquelas eram bombas pequenas. Hoje, a capacidade de produzir bombas nucleares, para se ter uma ideia hoje, os arsenais nucleares que os países têm, a grande maioria são bombas de hidrogênio. O que é a bomba de hidrogênio? O que é a bomba de hidrogênio? O cara Eloir Clavé, professor, enquanto o senhor toma um golinho aí de seu café, porque agora a gente está tendo essa aula aqui, agora vem a parte que ele domina com um pouquinho mais de conhecimento antes. Antes era o pesquisador Eloir Clavé na área da história, né? Da relação histórica que motivou essa guerra de uma forma bastante sintética e com propriedade. O Eloir Clavé, como pesquisador, falou. Agora, do ponto de vista de física, que tu desse aula. É verdade. Agora, por favor, agora você deleite explicar para esses leigos como eu o que é uma bomba de hidrogênio. Entra a parte de física. Existem atualmente 2 tipos de formas de construir bomba nuclear: a atômica e a de hidrogênio. A atômica se chama assim a fusão nuclear. Perdão. Atômica é fissão nuclear. Fusão é de hidrogênio. A bomba atômica, que é a fissão nuclear, o que é fissão? É ruptura. Então nada mais é assim, que pega, por exemplo, um átomo de urânio, ele é bombardeado com um nêutron. O pessoal do ensino médio sabe o que é, né? Vamos lá, o núcleo atômico tem o que, gurizada? Próton, nêutron e outras coisinhas ali que não vê o caso agora. Tem quartos, tem gluon, tem uma série de coisinha ali, fótons, enfim, mas não vê o caso. Então a bomba atômica, que foi aquela que foi, na verdade, o princípio básico, foi dito pelo próprio Einstein, né, que era possível realizar esse tipo de desmembramento do núcleo atômico. Bombardeia o núcleo com um nêutron, o núcleo ele se racha, digamos assim, por isso fissura, ruptura, e nessa ruptura do núcleo atômico, que ele se separa ali de prótons e nêutrons se separam, há uma emissão de grande quantidade de energia. Essa energia é o que causa todas as consequências de uma bomba atômica. A bomba de hidrogênio segue o mesmo princípio do Sol, das estrelas. Eu ia comentar sobre isso. Nas estrelas, há o quê? A fusão nuclear. Hidrogênios se fundem, formando o hélio, e com isso uma emissão muito maior de energia. Então a energia desprendida da fusão nuclear é muito maior que a energia desprendida da fissão nuclear, que é a bomba atômica. E hoje em dia já se produz muita bomba de hidrogênio. Essas bombas de hidrogênio, realmente, essas aí sim, aquilo que se diz daí, tipo numa guerra nuclear, como o Einstein já costumava dizer, que havendo uma guerra nuclear, a próxima guerra seria de pedra, pau e osso.
Porque não há dúvida que uma bomba de hidrogênio, com a capacidade que ela tem, ela destruiria tranquilamente todo o planeta. Né? Porque imagina, uma energia muito superior. E essas bombas, elas são produzidas hoje. Os países que têm bombas nucleares e que têm o conhecimento da produção da bomba atômica, eles também têm o conhecimento da produção de bomba de hidrogênio. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, Israel tem tecnologia nuclear, Coreia do Norte e assim por diante, né? O Paquistão também tem, a Índia também tem, a China também tem um monte de gente que tem. Essa que é a grande verdade. Brasil não tem, não tem. Então daí, esse que é o grande medo de Israel. Essa que é a grande verdade. E temos que ser realistas mesmo nesse ponto. O Irã, por exemplo, que é uma ditadura, uma estrutura política instável, digamos assim. E com todo esse ranço com o Estado judeu na região. Será que realmente o Irã, tendo uma bomba atômica, um dia não passaria pela cabeça de tentar mandar uma bombinha dessa para o Estado de Israel? Porque também hoje é assim, ó, apesar de nós termos a bomba de hidrogênio, que é terrivelmente devastadora, hoje existe a capacidade de produzir vários tipos de bombas atômicas, até desde aquelas bombas atômicas que podem destruir só uma cidade, só um país ou o planeta. Então tem essa possibilidade. Então existe também esta situação de repente um país produzir uma bomba pequena, mas o suficiente para destruir, digamos, um país. Esse é o grande temor de Israel. Por isso que Israel tomou a iniciativa e pelas informações de serviço secreto, porque Israel tem o chamado Mossad, que é considerado um dos serviços secretos mais bem preparado do planeta. Tanto é que, inclusive, grande parte desses que foram mortos no Irã estavam infiltrados. Exatamente, já tinham, antes de Israel começar a atacar o Irã, o serviço secreto Mossad de Israel já estava lá dentro, tanto é que eles que identificaram aonde estariam os cientistas, aonde que estavam as principais bases, as bases de enriquecimento de urânio, para a Força Aérea de Israel fazer o que se chama assim desses ataques cirúrgicos, né? Que ataca especificamente aquele lugar ali. Isso aí é um preparo com bastante antecedência e com muita capacidade do sistema secreto de Israel, né? E é claro que o Irã hoje, ele é um país assim que ele tem múltiplas etnias. Isso aí também às vezes facilita um serviço secreto, porque o Irã é assim, é uma ditadura. Então, por esta razão, muitos habitantes com certeza não compactuam com o atual governo. Então, daí nesse sentido, sempre vai encontrar, o serviço secreto aproveita muito isso, aquelas pessoas descontentes com o regime, para justamente usarem para os seus interesses de investigação e, enfim, todo o trabalho do serviço secreto. Mas então hoje o principal motivo desse ataque de Israel é justamente isso, tentar pelo menos limitar bastante o futuro poderio nuclear do Irã. Até, com certeza, o grande sonho de Israel é se a população, de repente, conseguisse se revoltar e trocar o regime do Irã. Esse seria um objetivo assim que Israel pode não admitir, mas com certeza seria o principal. E até, deixa eu corroborar com isso aí, Eloy Clavé, trazendo um pouquinho do que eu não tenho toda a fluência didática e conhecimento que o senhor tem aí nessa área. Modéstia do amigo, modéstia do amigo. Mas também pesquisa um pouco aí, não? E foste com muita propriedade ilustrando aí como é que iniciou essa guerra, que fica até difícil às vezes, né? Eu até comentei ontem, algumas lideranças vão na mídia e dizem, nós queremos a paz, porque precisamos... Isso não se explica assim, porque isso tem caráter ideológico, étnico, racial, religioso, sobretudo. É uma coisa histórica muito complexa. Tipo assim, o avô aprendeu a odiar, o pai continua odiando, o filho vai odiar, e o neto já está sendo ensinado desde o início. E fomentado, inclusive, agora com essa
com esses grupos, né, que são radicais aí, islâmicos sobretudo, financiados muitas vezes. Ontem, vendo um representante do Exército, e até compartilhei o link contigo. Sim, é um comandante do Exército americano, que ele até é de origem brasileira. Sim, Por isso que ele fala fluentemente português. Eu não lembro o nome dele agora. Posso até buscar aqui. Mas interessante, ele dizia o seguinte, assim, uma coisa parece que o avô dele, o avô, o bisavô, não sei, veio para o Brasil em função das fugas ali da Europa. E ele comentava o seguinte, assim, o Israel é o único país no mundo que teve que intervir, entrar em guerra contra outro país de forma preventiva para não ser destruído. Sem contar as pequenas guerras. Não estou falando da faixa de Gaza, Palestina, Hamas, esse negócio. Hezbollah. Ele teve lá nos anos 80 que atacar o Iraque, né, no começo dos anos 80. Atacou por conta de que acreditava que seria atacado por conta do desenvolvimento de bombas. Claro, depois teve a guerra do Iraque, os Estados Unidos avançou, acabou com o regime de Saddam Hussein e tudo mais. Até hoje ainda paira no ar aquela dúvida se realmente tinham armas biológicas ou não. Mas o fato que Israel justifica a sua ação dizendo que ele foi o único país que teve que atacar preventivamente para não ser destruído posteriormente, porque ele é odiado. Os países do entorno pregam contra ele o extermínio do Estado de Israel, o extermínio da nação. Não é desterritorializar, e sim acabar com a nação judaica, né? Outro país, deixa eu lembrar qual que é o outro país, Síria, se eu não estou equivocado, não, agora fugiu o nome do outro país, foi lá no começo dos anos 2000, né, que também atacou vendo que estava por desenvolver uma arma nuclear. A inteligência buscou, depois eu posso trazer o nome certinho desse outro país. Eu acho até que sempre foi o Irã. Mas teve o Irã, foi agora recentemente, são três citados. Mas tem o Irã, já no passado, ele também teve ataques preventivos assim de Israel. Também em função, porque o Irã ele sempre assinou todos os tratados de não proliferação de arma nuclear, mas eles nunca cumpriram. Eles nunca cumpriram. Então eles até assinavam, mas continuavam trabalhando na pesquisa ali de produção de armas nucleares. Porque os outros países do Oriente Médio ali não tem pesquisa a respeito. É o Irã mesmo que tem pesquisa. Israel já tem arma nuclear. Os outros países ali, Líbano, Síria, Egito, Iraque, Arábia, Iêmen, Omã, nenhum tem pesquisa nesse sentido. Mas sempre a questão era essa, né, de guerras preventivas. É que, como tu disse, Israel quase que se obrigou a desenvolver muito a arte bélica em função da situação, que ele sempre esteve ali na iminência da necessidade de autoproteção. Exatamente isso, porque é assim, sempre existe aquela situação. Tanto é que ele se preparou, desenvolveu esse domo de ferro, que são três modelos porque depende de acordo com o tipo de míssil. Tem míssil de curto alcance, médio alcance, longo alcance. Então eles utilizam muito de acordo com o tipo de míssil que é lançado. O Irã tem muito míssil balístico e de cruzeiro. O balístico ele atinge uma distância menor que o de cruzeiro. O de cruzeiro até um míssil mais avançado. Ele pode ser até teleguiado. Ele pode ser dirigido, inclusive. Então pode até determinar. Ao longo do percurso dele, ele pode ser dirigido, teleguiado, digamos assim. Ele pode mudar o curso. Os balísticos normalmente não. Ele faz a parábola e cai lá numa determinada distância. Inclusive tem física aí também, muita física. Muita física, claro. Acertar um míssil passando. Exato, isso é só física. Passando sobre o território do Iraque e da Jordânia para cair lá no lugarzinho onde eles querem em Israel. E não matar, não devastar uma população, porque também seria popular, né? Antipopular tu derrubar um prédio de civis. Apesar que o que tem civis é que
tem acontecido em Israel, né? Eles têm atacado quase que aleatoriamente. Quem? O Irã, né? O Irã. Israel tem só que, também... Só no Israel estrago tem maior que foram 370, 330 mísseis. E olha o investimento aqui. Cada míssil é em torno de 500 mil reais. Ou dólares, não sei. 500 mil dólares. 500 mil caríssimos. Então, quer dizer, já foi quase 1 bilhão por conta do Irã aí. E desses 300 e pouco, quase 400 já enviados, esse domo de ferro aí abateu quase que 90%. Em torno de 95% ele 20 ou 30 conseguiram abater. Até agora, Israel está trabalhando numa nova tecnologia, que é um domo de ferro a partir de laser, que ele seria altamente preciso, mais ainda do que tem hoje. E até porque o Israel tem um poderio de míssil também muito grande. É o que acontece. Israel não quer também atingir a população civil no Irã. E como ele tem uma força aérea muito bem preparada, tecnologicamente falando, e militarmente, pessoalmente também, ele prefere usar então esses ataques cirúrgicos com a força aérea e não usar míssil. Mas sem dúvida que Israel tem um poderio de míssil também muito grande. As populações, aí que tem uma curiosidade, assim, por exemplo, o Irã tem cerca de 90 milhões de habitantes. Israel tem 10 milhões de habitantes. Então, digamos assim, em termos de número, as forças armadas do Irã seriam muito maiores que as forças armadas de Israel. O que contrabalança esta situação numérica é a capacidade tecnológica. A capacidade tecnológica de Israel é muito superior à capacidade tecnológica do Irã. Por isso que o Irã, nos últimos anos, com o dinheiro do petróleo e do gás, investiu muito em míssil. Porque eles viram que isto aí poderia ser uma capacidade militar para contrapor a superioridade de Israel. Um míssil lança lá do Irã e cai lá em Israel. É uma tecnologia bastante cara, mas eles tinham o dinheiro do petróleo e do gás natural para fazer isso, que também, na opinião assim, dos iranianos, seria uma maneira de contrabalançar e se defender, né? Porque os árabes ali todos sabem, a Jordânia já percebeu isso, o Egito já percebeu isso, por isso que já assinaram acordos de paz com Israel, que um país sozinho ali tem muita dificuldade de enfrentar o poderio militar de Israel. Por isso que hoje a grande pergunta é se algum míssil do Irã atingisse alguma base militar dos Estados Unidos. Estados Unidos vai para a guerra e coloca as bombas, aquelas que penetram essa é a questão. Eu tenho dito assim, que seria uma tremenda burrice do Irã fazer isso. Porque se o Irã, por algum motivo, mesmo acidentalmente, levasse os Estados Unidos para a guerra, como eu digo, o Irã já tem muita dificuldade de enfrentar Israel sozinho. Com os Estados Unidos, que é uma tecnologia muito maior, é o país mais rico do planeta e o país militarmente mais bem formado do planeta e uma tecnologia muito superior a qualquer outro país do planeta, inclusive a China. Então, uns Estados Unidos entrando nesta guerra, aconteceria o que aconteceu no Iraque. O país seria, sem dúvida, totalmente destruído. Os Estados Unidos têm já estas bombas que são capazes de penetrar até 1 quilômetro no subsolo para destruir qualquer movimento ali, no caso do Irã, as suas bases nucleares. E o poderio militar todo, né? Então, enfim, seria, digamos assim, quase que um massacre, caso os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas eu não acredito que o Irã vá fazer isso. E no fundo, acho que o Trump, apesar de apoiar Israel, eu não sei se ele teria essa disposição de entrar num conflito armado e colocar os Estados Unidos e ter a repercussão popular nos Estados Unidos. Só que ele é meio doidão, né? O Trump, ninguém sabe o que tem na cabeça. É verdade. Veja bem, ontem estava na reunião do G7. Ele foi para lá, foi com aquele bonezinho dele lá, Estados Unidos, como é que dizia o nome lá, a frase? Que na verdade, traduzindo, Estados Unidos, América Grande novamente. América Grande novamente. Chegou lá, né, com aquela pose dele, coisa e tal, e faz umas caretas, e resolveu sair antecipado. Talvez para não ter que se encontrar com o Lula, né? Grande potência mundial, o Lula, né? Essas frases também, que também apoia sempre o lado errado, né?
Eu acho que, e dos bastidores eu já te falei isso, né? O nosso amigo Lula parece que sempre está do lado errado. Ele apoia o Putin, ele apoia o Hamas, ele apoia... lá do Irã. Ele apoia o Irã. Mas enfim, né? Ele, sei lá o que, ele deve ter seus motivos para isso. E a última ainda do Trump aconteceu o seguinte agora. Ele entrou em atrito com o Macron. Sim. Né? O Macron criticou ele, dizendo que ele saiu para negociar aí um cessar-fogo, né? E ele negou isso, disse, não, cessar-fogo que é nada, eu estou em busca, dizendo que o Macron está só em busca de publicidade, né? Que ele não tem ideia do verdadeiro motivo da sua partida do G7. Eu acho que nem o Trump sabe o motivo real. Só que ele tem estratégia, ele saiu. E olha a publicidade que isso a nível mundial, sem contar que é a maior potência, né? Mas olha a publicidade que ele ganha. Ele saiu lá no Canadá, no 51º estado G7. Americano, né? Sim, por causa disso. Ele queria anexar o Canadá para ser mais um estado americano. Ser um estado americano. Saiu, voltou para, acho que Washington, né? E já disse para todo o Conselho de Segurança lá dos Estados Unidos se reunir, porque ele queria a reunião pronta, né? Quando chegasse, né? Queria o pessoal já pronto para decidir, né? Só que olha as especulações que está tendo, a discussão de cessar-fogo, ninguém sabe ao certo o que passa na cabeça do Trump. E ele se negou a assinar o documento lá do G7 que previa um cessar-fogo, ou pedido de cessar-fogo. É que esses grupos também, meu amigo, eles são muito esvaziados hoje em dia. É o G7, o G20, é o Conselho de Segurança da ONU, a própria ONU. Eu costumo dizer assim que as grandes potências econômicas e militares do planeta, elas nem estão aí para essas entidades. Eles são grupos muito esvaziados que já não têm nenhum poder assim de persuasão. Eles podem até se reunir lá para tomar cafezinho, como fizeram agora no estado de Alberta, no Canadá, o G7, e mais alguns convidados, incluído o nosso ilustre presidente, que era um convidado também. E se reúne lá, como eu digo, para tomar cafezinho, falar lá sobre algumas amenidades, mas o que sai dessas reuniões ninguém segue. Cada um vai defender lá os seus interesses do seu país, por exemplo, e nem está aí. Pode, digamos assim, até já foi censurado, digamos, Israel no Conselho de Segurança da ONU. O Putin já foi censurado, tanto é que o Putin não pode sair da Rússia, porque senão ele pode ser preso no exterior. Mas os caras nem estão aí, continuam fazendo o que acham que deve ser feito e nem querem saber, sabe? Porque assim, são entidades já esvaziadas faz tempo, ninguém dá a mínima importância para que os caras estão se reunindo lá para o cafezinho, como eu costumo dizer. Se reúne lá para tomar um cafezinho, daí é guerra, tá bom, guerra. E daí chega o Trump lá, não assino nada, e pronto. E o que acontece? Esvazia mais ainda, né? O Trump até disse que os europeus são muito liberais. Que a Europa sempre foi assim, né? Primeiro, ela sempre dependeu muito da segurança dos Estados Unidos. Exato. E eles sempre procuraram ser assim, umas opiniões mais moderadas. Eles até tomam partido, mas ficam meio ali. Mas a Europa o senhor vai deixar para o próximo encontro, porque senão nós vamos ter as 10 aqui. Eu quero que o senhor responda ainda a última pergunta. Sim. Por que os Estados Unidos sempre apoiou Israel para a gente fechar aí? Faltou essa resposta que nós comentamos lá no início. Não, mas de certa forma eu já respondi. Tu já respondeu um pouco, mas eu gostaria de falar por fato histórico. Principalmente porque o Israel é um enclave dos interesses do Ocidente na região. Em que sentido? Opa, deixa eu pesquisar. Enclave é a palavra nova para mim. Em que sentido? Enclave eu sei. Em que sentido? É o único país democrático da região. Então, né, tipo a Europa, Estados Unidos, Canadá, são países, Brasil, enfim, liberais democráticos, né? Países livres, soberanos, com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, livre mercado, e assim é Israel. Israel é a única democracia da região. Por ser a única democracia da região, e também pelo fato histórico de que Israel foi criado pela ONU e pelo Reino Unido, sempre existiu essa aliança. E no passado ainda era mais evidente, porque quando existia Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética sempre apoiou a Síria, o Egito, o Irã até hoje, enfim, os países árabes. E daí, em função disso, o Ocidente sempre ficou ao lado de Israel, porque Israel representava, digamos assim,
uma possessão, não no sentido de domínio, mas eram, digamos assim, considerados os amigos mais fiéis da região. Israel sempre foi isso para o Ocidente, por ser uma democracia. Então tem esse lado histórico, porque os Estados Unidos têm um compromisso com Israel em função disso. Até mesmo vem lá, como eu disse, desde o passado, da antiga União Soviética, que apoiava muitos países árabes. Então, em contrapartida, naquela situação ali da Guerra Fria, que o mundo estava dividido entre União Soviética e capitalismo, representado pelas democracias do Ocidente. Então, daí Israel fazia parte das democracias do Ocidente. Assim como a Síria, a Jordânia e o Egito faziam parte do domínio geopolítico da União Soviética. Então, isso aí se perpetua até hoje. E os Estados Unidos têm um compromisso em função disso. Ele sabe que para os Estados Unidos é mais garantido ter Israel como amigo na região do que ter o Irã. O Irã odeia os americanos. Então é esta a questão. Por isso que tem, então, tipo assim, esse interesse histórico e geopolítico dos Estados Unidos e da Europa Ocidental em apoiar Israel. Muito bem explicado, meu caro Eloy Clavé, professor de Física, de História não reconhecido, vamos assim dizer, mas legitimado aí, né, com o conhecimento que tem, professor também aí dessas relações geopolíticas, né, geopolítica principalmente o Oriente Médio, que pesquisa bastante nessa área, e o nosso companheiro aqui do nosso Café com Leite, né, da Inova, sempre nesse horário. Estou tentando achar a câmera aqui, qual que é a câmera correta aqui, que eu estou... Vamos pro atalho aqui agora sim, aqui nós estamos nós dois aqui. Sobre essas informações, essa aula bastante importante sobre essa guerra Irã, né, e Israel, e o contexto disso tudo. Eu falava ontem, Eloir, até é importante a gente conhecer, e ontem eu trouxe uns pitacos falando um pouquinho sobre um programa que o município fez, que ele foi justamente de pesquisa nas escolas, que desenvolveu e foi reconhecido, ganhou R$200 mil, inclusive, né, de caráter de pesquisa e implementação de conhecimento em sala de aula, de étnico-racial, né, e também religioso, dá para se dizer. E o que isso faz? Faz com que a gente possa entender como é que funciona o mundo. Fica fácil dizer, não, tem que acabar com a guerra, sim, mas acabar como? Às vezes para acabar com a guerra tem que ser com guerra. Por exemplo, um especialista que eu ouvi falando, ele disse o seguinte, assim, Israel está tentando fazer, aqui, e Estados Unidos agora também, evitar o erro que foi cometido no passado. O Coreia do Norte só tem a bomba por causa que deixaram acontecer, não impediram, né, a tempo. Só que o Irã... Na Coreia do Norte é um outro contexto, que daria um outro programa, inclusive. Porque aí entra também a situação de que a China, principalmente a China e também a Rússia, com certeza apoiariam a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul já é Estados Unidos, a ligação que tem. Então daí ali é uma situação muito complexa, que seria, eu diria assim, muito difícil os Estados Unidos ter feito alguma coisa para impedir. Então, por isso que é mais fácil impedir agora o Irã de ter bomba nuclear do que a Coreia do Norte. Ali seria complicado. Ali sim a coisa poderia complicar muito maior, uma relevância bem grande, se chegasse a acontecer. Até porque acho que ali não tem muito esse caráter, principalmente religioso. É muito mais... não tem. Porque, digamos assim, vamos pensar... É também uma história diferente. Existe toda são as duas Coreias, situação do Oriente Médio. Exato. Então, é um contexto diferente. E como tu disseste também, né, até diferente a forma, a possibilidade de uma intervenção militar nos Estados Unidos, mas lá, sendo Israel odiado por todos os seus vizinhos, do ponto de vista étnico, racial, religioso, histórico, né? E aí eu pego aqui até a palavra enclave, que é um território, uma região, um terreno, um reduto situado no território alheio. É mais do que uma embaixada. Aliás, o Brasil nem embaixada tem na Israel, né? Se retirou. O Lula não se dá com o Benjamin Netanyahu. Estão brigados, não cedão. Ele prefere apoiar o Ahmadinejad lá e mais o pessoal da faixa de Gaza, da Palestina. A gente nem falou que o Irã, existe essa ditadura teocrática lá desde 79, né? Exato. E aí um ponto fundamental antes de 79, também.
O presidente do Irã, antes de 79, que era o Mohammad Reza Pahlavi, ele era um fortíssimo aliado dos Estados Unidos. Exato. Ele era um aliado dos Estados Unidos. Inclusive a cultura, a forma como se consumia a cultura à época, lá no Irã, Ele era até tentou, muito... o Reza Pahlavi até tentou meio que ocidentalizar um pouco o Irã. Então, não sei se seria na minha opinião, mas de repente poderia... Pior, eu acho que não seria. Digamos assim. Mas a gente vê até as limitações, por exemplo, é o seguinte, do uso da burca, né? Como é que chama as mulheres? Isso. As mulheres lá, claro, teve inclusive há 2, 3 anos atrás. Não, teve agora recentemente uma guria que foi morta a pedrejadas e pauladas não faz muito tempo não mesmo, em via pública. Exato. Porque tinha um pouco do cabelo aparecendo. Exato. Para ver como é uma ditadura religiosa e como toda ditadura, né? Não há liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Tanto é que nesta guerra agora se tem mais fontes sobre a guerra por parte de Israel, porque o Irã não permite que pessoal da imprensa vá até lá o país a registrar o que está acontecendo, porque é uma ditadura, aquele controle rígido da população. Fique claro, pessoal, ditadura é quando um manda e os outros obedecem. Acabou, Eloy? Acabou mais ou menos isso. Já estamos fechando o nosso podcast aqui, porque tem 1 hora. Até uma próxima. Hoje não foi entrevista, foi um podcast. Obrigado mais uma vez, Eloy.